Mais um tema do nosso programa Gotas de Sabedoria. Que bom ter você por aqui. Já aproveita, se inscreve no canal para receber as novidades e curta, para que outras pessoas também sejam edificadas com esse vídeo e também cientificadas acerca da gravidade do tema. Esse é o canal Boas Novas de Jesus Cristo, levando você e sua família para mais perto de Deus. Muito bem, e na nossa gota de sabedoria hoje, temos como tema: não faça trabalho de amarração. Parece um tema bem peculiar, né? Mas é mais comum do que você imagina. Trabalhos de amarração são muito comuns. E, infelizmente, até mesmo entre pessoas que às vezes visitam uma igreja evangélica ou vai com uma certa frequência, mas não conhece a dimensão da obscuridade do ocultismo e acha que é só uma praticazinha. Não é não. Fica comigo que você vai entender. Veja bem, eu não vou trazer termos técnicos, tá? Não vou trazer aqui ritualísticas de modo nenhum. Quero frisar que eu respeito o direito à liberdade de cada um, respeito e amo a liberdade de nós podermos professar a fé que nós quisermos, né? O próprio Deus, que é o dono da vida, não limita ninguém que não o tenha tomado por Senhor. Ele nos dá, inclusive, o direito de escolher se ele vai ou não ser o Senhor de nossas vidas. Então, não sou eu nem você que vai aqui levantar bandeira contra a liberdade. Isso é antibíblico. Mas é necessário que eu cientifique você acerca da gravidade de algumas práticas. A exemplo, prática de amarração, que é uma prática que faz parte de religiões ocultistas, né? Religiões até ditas de matriz africana, enfim, não vamos entrar nesses méritos. O fato é que, mesmo pessoas que estão inseridas nesse contexto e que trabalham diariamente fazendo inúmeras outras práticas, né, envolvidas no ocultismo, elas também falam da gravidade dessa tal amarração, entre aspas, amorosa. Muitos até aconselham para que não se faça. E o que nós temos notícias é de que, via de regra, são trabalhos caros, muito caros. Eficazes? Calma que você vai ter essa resposta mais à frente. Mas vamos ao cerne da questão. A Bíblia diz que ninguém chega até Deus se não for através de Jesus Cristo, certo? Você vai dizer, certo, porque nós vivemos em um país que tem forte influência cristã. E mesmo quem não tem nada a ver com o evangelho sabe disso, já ouviu falar. Jesus não está no ocultismo. Eu não sei o que você anda ouvindo falar por aí, mas Jesus não está no ocultismo. A Bíblia diz que luz e trevas não se misturam. Essa mesma Bíblia também diz que não pode uma mesma fonte jorrar água limpa e água suja ao mesmo tempo. Jesus jamais participaria de um lugar onde são feitos trabalhos para destruir vidas, destruir famílias, trabalhos que favorecem sentimentos facciosos, como inveja e coisas do tipo, apenas por dinheiro. E nesse mesmo lugar se faz outros trabalhos supostamente para o bem, para a cura, ou seja lá o que for. Jesus não está lá. E se Jesus não está lá, mas há teorias, há mentiras, há práticas distorcidas, quem é que está? Exatamente, o capiroto, o bichão feio, que trabalha lá no lado contra. Para você que não acredita ou não sabe, olhe à sua volta, porque eu sinto te informar. Sim, demônios existem, e eles trabalham para destruir vidas. E a Bíblia diz que o diabo, ele é o enganador de toda a terra, ele é o enganador dos homens.
quando Jesus voltar, ele será lançado no inferno junto com os seus demônios. Jesus diz que será lançado no lago de fogo aquele que enganava as nações. Então você vai entender por que existem tantas teorias e tantas filosofias aparentemente bonitas nesses ambientes que praticam esse tipo de coisa, como a amarração, entre aspas, amorosa. Veja, nenhum reino dividido contra si mesmo permanecerá em pé. Então o inferno não trabalha contra si. Ele não trabalha para promover o bem. Não existe esse negócio de mesa branca para a paz, para o bem. Não existe. Quando você se envolve com qualquer tipo de prática oculta, por mais simples que seja, você não traz para si bênçãos, ao contrário, você abre brechas, você abre porta para que o espírito enganador que atua nesses lugares entre na sua vida. E ele entrando, ele não vai promover nada que é bom, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. E aí entramos diretamente na questão da amarração, que é uma prática onde a pessoa que procura fazer quer o amor do outro, quer o outro de volta, mas quer o outro de volta te amando, te respeitando, te valorizando, te colocando acima de qualquer outra pessoa. Porém, as forças espirituais da maldade que atuam nesses lugares não trabalham para o bem de ninguém. E eu costumo dizer, porque é muito real, que quando um espírito imundo proporciona algo com uma pata para alguém, ele toma todas as outras coisas possíveis que ele puder dessa pessoa com as 4 patas. Então ele vai te dar com uma unha e vai tomar com as 4 patas. E quando se faz um trabalho da dimensão desse tal trabalho de amarração, né, a pessoa que fica debaixo do encantamento, a pessoa que acaba encantada, ela acaba sendo invadida, né, invadido na sua existência. O mal que vai lá buscar ele para levá-lo de volta para quem fez o trabalho, ganha uma legalidade violenta sobre a vida daquele indivíduo. Então passa a atacar todas as áreas da vida dele. E aí você vai entender que existem pessoas que fizeram esse tipo de trabalho. Você diz assim, fulana, depois que fulano voltou para Beltrana, porque ele não queria mais ela, e ele passou a ter sentimento de possessividade, ciúmes possessivos que desencadearam violências, né, atos graves, e aqui eu estou dando já mais um sinal de quem faz esse tipo de prática, via de regra se torna alvo de violências, porque aquele indivíduo que está debaixo do encantamento, ele tem a sua natureza moldada por espíritos do inferno. Então, via de regra, ele vai ter ataque na vida financeira dele. Você vai ver que essa pessoa começa a cair em ruína na vida financeira, ataca a saúde. Via de regra, aqueles que são alvo desse tipo de trabalho se tornam ébrios, exatamente. Eles perdem o controle da própria vida, desenvolvem algum tipo de vício, além da obsessão que eles passam a ter pela pessoa que fez o trabalho. E aqui vem uma informação para você que talvez você nunca tenha ouvido falar. Muitos casos de crimes de feminicídio que acontecem por aí são produtos de trabalho de amarração, porque aquele indivíduo que foi alvo do encantamento, ele não foi dominado pelo poder de Deus, ele foi dominado por forças malignas.
E como o inferno trabalha para destruir vidas, ele não quer destruir apenas a vida do inimigo, do indivíduo que foi alvo do encantamento. Ele quer destruir também a vida da pessoa que o procurou para fazer aquele trabalho. Então, a partir dali, você tem alguém que odeia a pessoa que fez o trabalho, mesmo sem saber que ela ou ele fez o trabalho. Odeia, mas não consegue viver sem. Não sabe explicar por quê. Simplesmente prefere até ver aquela pessoa morta debaixo da terra do que nos braços de outro. E aquele indivíduo, movido por forças nefastas, passa então a agredir. Qualquer coisa é motivo de agressão verbal, que vai escalonando para agressões físicas cada vez pior, porque o indivíduo tem ali uma impulsividade indomável. Ele não consegue ter domínio próprio. Ele não consegue conter a própria raiva. É tudo antibíblico o que está acontecendo nessa situação. A Bíblia diz que aquele que não consegue controlar a si próprio é como uma cidade sem muros. Você sabe que uma cidade sem muro, meu querido ouvinte, é uma cidade sem defesas. No passado, para uma cidade ser segura, ela precisava ter muros, ela precisava ser murada. E a Bíblia trabalha com analogias. Então, o indivíduo que está debaixo desse tipo de encantamento, que acredite, é pesadíssimo e só Deus pode quebrar, tá? Se você suspeita que foi feito algum tipo de trabalho desse tipo contra a sua vida, se apega com Deus, porque Ele tem poder para quebrar todas as correntes e encantamentos, desfazer todas as obras das trevas, mas só Ele pode fazer isso, tá bom? Então, em decorrência de toda a transformação nefasta que esse tipo de trabalho faz na natureza do homem, há muitos casos em que a origem do caráter possessivo, absurdamente ciumento e agressivo do feminicida está no trabalho de amarração. Por quê? Trata-se de uma manipulação espiritual violenta. Veja, o cara que de repente não queria mais a mulher, não queria mais estar perto com ela, queria lá tocar a vida errada dele de outro jeito, em outro canto, e agora está com aquela pessoa contra a vontade, não sabe por quê, mas não consegue sair da situação e tem a vida desabando cada dia pior, né? Para cada dia pior. Ele agora tem uma obsessão por essa pessoa, ele tem uma falta de controle, de domínio próprio, e a poder no sangue de Jesus, ele passa a desenvolver o prazer pela violência, além de demais características como vícios, né? Então, a coisa vai ganhando proporções tão grandes e descontroladas que chega um momento que as violências acabam desencadeando o óbito daquela pessoa. Aí você vai me perguntar, mas irmã, a senhora acha que é sempre assim? Sempre termina em óbito? Não. Claro que não. Claro que não. Inclusive, eu vi de perto uma situação em que a senhora, ela queria, porque queria um indivíduo rapazinho, né, mais novo do que ela, com ela. E o que ela fez? Ela procurou uma mulher, ou foi um homem, acho que foi um homem, que trabalhava com esse tipo de coisa para ali ele fazer esse tal trabalho de amarração. E ela disse que foi explicado para ela que depois de 7 anos, algo nesse nível assim, teria que renovar, enfim, mas me parece que é caro, dependendo do lugar onde se faz esse tipo de coisa, né? É caro, faz mal e você ainda gasta seu pobre dinheirinho, tá amarrado, em nome de Jesus. E aí ela fez, e esse rapaz, ele, como eu disse para você, ele se tornou ébrio, ela vivia brigando com ele, eles não tinham paz dentro de casa e ele vivia vagando na rua como uma folha seca, era de dar dó. Ele era admirável, ele era admirado por muitos à volta
Ele era admirado pelas crianças, as crianças gostavam dele, mas ele era desprezado. Ele acabou se tornando alguém desprezível para a própria pessoa que fez o trabalho de amarração, porque ele vivia ébrio. Mas, ao mesmo tempo, ele não conseguia ir embora, né? Outra situação, havia um casal, eram apaixonados, muito apaixonados, não sabemos as minúcias da história, mas o fato é que havia uma outra moça que também era apaixonada pelo homem, e ela ali fez o trabalho para que ele abandonasse a pessoa com quem ele estava, né, com quem ele era casado, para ficar com ela. E assim aconteceu, porque, gente, esse tipo de coisa, de encantamento, pega. Se você não tiver vida no altar, se você não estiver em comunhão com Cristo, se você não estiver debaixo do sangue de Jesus, esse mal alcança a sua vida, tá? Há poder no sangue de Jesus. Então, ele acabou sendo vitimado por esse trabalho de encantamento. A vida dele acabou ali, eu não sei qual foi o desfecho, né? Não sei se ele reencontrou Jesus, não sei, ou se encontrou, não sei te dizer, mas o fato é que ele se tornou um ébrio, desprezado pela própria mulher que havia feito o trabalho, né, contra a vida dele, para tomar ele dos braços da outra. Ele que aparentemente, pelo que se conta, tinha uma vida estruturada, andava largado, dormindo na rua, sem eira e nem beira, como se diz os antigos, né? Inclusive, ela o deixava dormir lá de fora da casa, porque ele se tornou desprezível até aos olhos dela. Olha aí, olha que situação. Olha como o inferno trabalha. E aí você vê que não há nada de bom nesse negócio. Não há nada que você possa aproveitar de benéfico em se praticar esse tipo de encantamento. Na verdade, nenhum tipo de encantamento é benéfico. O ideal é que você simplesmente mantenha-se longe de qualquer tipo de ciência que se proponha a te oferecer algo através de ocultismo. Mantenha-se longe de qualquer tipo de prática espiritualista, como se diz, que te oferece bênção sem a presença de Jesus Cristo. Não existe alcançar as bênçãos do Senhor sem primeiro passar pelo Filho dele, que é Jesus. Então, minha amada, não busque atalho, não faça trabalho de amarração, não cave esse problema tenebroso para a sua vida. Se a pessoa te deu as costas, seja qual for a situação, busque em Deus a reparação. E se for a vontade do Senhor, se houver um projeto de Deus para a sua vida, então Ele mesmo vai prover a sua vitória. Se não for da parte de Deus, não aceite de nenhum outro lado, porque o inimigo das almas preciosas não trabalha contra si mesmo. Ele trabalha com enganos, dissimulações, ele faz parecer que a coisa é boa, mas ela esconde em seu bojo uma intenção nefasta de destruir a sua vida por inteiro. Uma intenção nefasta de destruir sua esperança, colocar traumas em você, fazer com que você desacredite da possibilidade de ser amada, de ser amado, de viver um amor recíproco, uma família funcional. Inclusive, muitas famílias disfuncionais se originam desse tipo de coisa, onde a pessoa não aceitou o rompimento, a partida do outro. Às vezes, de fato, ocorreu uma injustiça. Às vezes, de fato, o indivíduo era o esposo que, talvez por outras obras de encantamento, também tenha abandonado o seu lar, ou não, ou só por mau caratismo mesmo,
E ali ele deixa a sua esposa para estar com o amante, a esposa magoada procura, então, feitiçarias para reavê-lo. E ela não recebe o marido dela de volta. Não é a pessoa que ela queria ter do lado dela. O que ela recebe de volta é uma embalagem, é um ser humano recheado de espíritos imundos, prontos para destruir a vida dela, poder no sangue de Jesus. É só isso que os trabalhos de encantamento podem proporcionar. No início, até parece que está tudo bem. Parece que as coisas voltaram aos seus contornos normais. Mas depois, no desenrolar da história, você percebe que teve uma péssima ideia. E aí, só Jesus para quebrar esse tipo de maldição. E a partir daí você vai ter uma série de eventos nefastos se desenrolando no seio daquela família que se formou longe da vontade de Deus, longe do centro do querer do Senhor. Uma família que se formou sobre pressupostos das trevas. Então você tem ali filhos sofrendo, esposa sofrendo e marido também sofrendo, apesar de ser o agente principal ali de todo o sofrimento. Por quê? Porque ele está debaixo de um encantamento nefasto. E a Bíblia diz que um abismo chama outros abismos. Então, a pessoa abriu um precedente, né? Ou seja, uma brecha na vida sentimental. Deu lugar ao inimigo ali naquela área. Só que o inimigo, ele não respeita território. O inimigo das almas preciosas, que trabalha com engano em diversas religiões, né? Ele não respeita o espaço que foi dado para ele. Não. Ali ele ganhou uma legalidade para atuar na vida sentimental e ele vai querer se expandir para as outras áreas. E a não ser que haja uma intervenção divina, um processo de libertação, onde a pessoa confessa seu pecado para Deus, confessa seu pecado para aquele contra quem ela fez o encantamento e deixa, e procura se apegar com o Senhor. Se não houver uma libertação, aquele mal, ele vai atrair outras malignidades para então destruir outras áreas da vida. E aí você entende por que o cara que está debaixo do encantamento, ele, além de ter a vida sentimental dele destruída, ele vai também ter outras áreas destruídas, como a vida financeira, a saúde, ele passa a se tornar um viciado, o temperamento dele muda, o sistema nervoso dele muda, ele começa a ter indícios de alguém que parece estar desenvolvendo transtornos mentais, mas na verdade ele está sob encantamento de forças demoníacas. Por quê? Porque o inimigo, ele invadiu as demais áreas, ele chamou a cooperação de outras forças nefastas que ali pudessem destruir outras áreas da vida dessa pessoa e assim conseguir o objetivo principal, que é levá-lo ao colapso da sua existência e roubar a sua alma, fazê-lo descer à sepultura sem a salvação, desgostoso da vida, amargurado, quem sabe violento, enfim, vítima de algo nefasto em resposta a alguma atitude nefasta dele mesmo. E por que isso? A Bíblia dá a chave. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela é a revelação de Deus para a nossa vida. Ela é luz para o nosso caminho. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É por isso que, se você dá legalidade ao inimigo através de um trabalho de amarração na sua vida sentimental, ele não vai se restringir à sua vida sentimental. Ele vai minar para as outras áreas da sua vida e vai procurar destruir as outras áreas da sua vida. E, para além dessa situação, a outra ainda mais grave.
O inimigo, ele trabalha com geração. Quando você abre uma brecha, você quebra um princípio do céu. E toda vez que você quebra um princípio, você dá origem a uma legalidade, aonde o inferno vai atuar de acordo com aquilo que você permitiu, né? E ali ele vai se expandindo, querendo destruir toda a sua vida, porque, como eu falei, ele não respeita o ambiente. Então, a partir desse momento, ele procura se instalar na sua geração. E o mal que aconteceu na sua vida sentimental e demais áreas, ele vai querer passar para o seu filho, para o filho do seu filho, e assim sucessivamente. Aí você tem, então, uma das milhares formas de origem de maldições geracionais. Aí a pessoa, de repente, tem aquele problema na área sentimental e transfere aquele problema através de influências imundas para os filhos e demais descendentes. A mesma coisa na questão do alcoolismo, né? Aquele indivíduo que foi setado, que foi vitimado pelo trabalho da amarração e sob a influência das trevas tornou-se um ébrio, há uma grande possibilidade de que aquele mal na vida dele seja transferido para os filhos dele, né? Os filhos que ele possa gerar. Por quê? Porque o inimigo que ganhou oferta para entrar, que teve ali a porta aberta para ele poder adentrar na vida daquelas pessoas, ele vai querer se instalar. O inferno é territorialista. E isso é tão real que, para você que conhece de Bíblia, você vai lembrar do caso do gadareno, que estava endemoniado, onde ele, tomado por aquela legião, ao perceber que o Senhor Jesus chegou para libertar aquele indivíduo, você vai ver os espíritos imundos questionando a Jesus o que Jesus queria com ele, se ainda não era chegado o tempo de atormentá-los, ou seja, o tempo da condenação eterna deles. Por quê? Porque ele não queria sair dali. Ele tinha a vida daquele homem como um território, mais uma alma que eles destruiriam. E aí Jesus chegou e levou a libertação. Então, fica claro que os espíritos imundos que trabalham contra a vida das pessoas, espíritos que são atraídos quando se faz trabalhos do tipo amarração, entre aspas, amorosa, esses espíritos são territorialistas, eles são possessivos e não aceitam sair da vida das pessoas. Por isso que é tão difícil você se libertar. E às vezes tem pessoas que, por não buscar o reino de Deus verdadeiramente, na finalidade que deve ser, muitas vezes acaba não sendo liberta, mesmo estando na casa do Senhor, continua debaixo de influências imundas. Você não consegue ver mudanças substanciais na vida da pessoa. Por quê? Porque não foi liberto. Porque Deus tem poder para libertar. E a Bíblia diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então não existe meia libertação, uma quase libertação. Não. Deus é Deus de obras completas. Quando ele entra na vida de alguém, ele entra para dar a palavra final, para fazer uma obra completa. Lembre que há uma palavra que diz que aquele que começou a boa obra é fiel para concluir. Então, Deus é Deus de obra completa. A pessoa que está debaixo desse tipo de encantamento, ou de repente você fez e se arrepende, você percebeu que realmente não foi uma boa ideia, você precisa se apegar com o Senhor,
não de forma esporádica, não porque você quer que ele cuide de uma areazinha específica ou que ele te liberte apenas disso. Não, isso não existe. Você precisa se apegar, se entregar a Deus na totalidade para que ele te liberte por completo, para que ele expulse esses espíritos do inferno que você convidou para a sua vida, ou que talvez você não convidou, mas alguém mandou para a sua vida. E porque você não estava ali debaixo de uma proteção efetiva, que é o sangue de Jesus, você acabou sendo setado. E você consegue identificar que a partir do momento que uma determinada pessoa passou pela sua vida, ela simplesmente foi de mal a pior. Você consegue identificar que está ao lado de alguém que você não gostaria de estar, em uma relação que começou toda errada, onde você abriu mão do seu casamento, você, de repente, estava já ao passo de casar com outro rapaz ou uma outra moça, de repente sua cabeça virou de forma inexplicável e hoje você se vê com alguém que, embora não ame, você não consegue se desprender e cada dia que passa a sua vida tem ido de mal a pior e você não consegue explicar por quê. E essa própria pessoa muitas vezes não demonstra amor ou fidelidade ou mesmo admiração por você, ou é uma relação doentia. Os trabalhos de amarração também, eles têm muito a ver com as relações doentias. Às vezes não foi nem você e nem a moça que buscou esse tipo de mal para vocês, mas vocês podem ter herdado. Às vezes você está envolvido com alguém que carrega consigo uma maldição hereditária. E quando você se envolve sexualmente com uma pessoa, se você conhece de Bíblia, você deve saber que você se torna um só, espiritualmente falando, com essa pessoa. Isso significa dizer que, se na sua vida, na sua geração, né, na sua linhagem geracional, não existia determinado tipo de maldição, mas existia na vida dessa moça ou desse homem. A partir do momento que você se relaciona com essa pessoa, os espíritos imundos que atuam, né, na vida daquele indivíduo ou daquela mulher passam a ter influência sobre a sua vida espiritual também. Por quê? Porque espiritualmente falando você se torna um só com ela. E aí a gente entra em um outro assunto, mas muito brevemente, que é essa questão das pessoas que se envolvem com vários outros tipos de pessoas. Geralmente são pessoas que têm uma mente bagunçada, ou é alguém que sai angariando um monte de problemas para as suas gerações e por aí vai. Por quê? Porque, além de quebrar muitos princípios do mundo espiritual, além de estar em pecado pela questão da prostituição e coisas desse tipo, está ali unindo a sua alma, né, dando acesso na sua vida espiritual a diversos espíritos imundos que têm atuado na vida daquelas pessoas com quem ele se deita, ou com quem ela se deita. Você entende isso? Porque é uma troca, é vice-versa. O mal que atua na vida do indivíduo, ele passa a atuar na vida daquela moça também. E vice-versa, o que atua na vida dela passa a atuar também na vida dele. Às vezes não na mesma função, não exercendo o mesmo tipo de destruição, às vezes com manipulações diferentes, destruições diferentes, mas ele atua. Por quê? Porque ganhou legalidade. Entenda que o mundo espiritual, ele se move por legalidade. Na verdade, o inimigo das almas preciosas, ele precisa de legalidade para atuar na vida de alguém, tá? Às vezes a legalidade é geracional, aquela pessoa tem que buscar Jesus, porque o sangue de Jesus quebra todo tipo de maldição. Não há mal nenhum que prevaleça diante do poder do sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Mas é preciso que haja entrega total, é preciso que haja busca para que a libertação seja efetiva. E depois que você for liberto,
Uma vez liberto, você nunca mais pode se afastar do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele espírito que saiu da sua vida, ele vai passear em lugares ermos. Ele vai sair e vai passear em lugares ermos. Lembra que eu te falei que eles são possessivos? Eles não aceitam perder a casa. Então, tendo passeado, ele volta para a pessoa, para a casa de onde ele foi expulso. E a Bíblia diz que encontrando a casa limpa, ornamentada, porém vazia. Por que está vazia? Porque a pessoa abandonou Jesus. Ele não volta sozinho, ele volta com mais 7 piores do que ele. E o último estado da pessoa fica pior do que o primeiro. Você entende? Olha como o mundo espiritual é realmente complexo e profundo para se entender. Mas isso aqui que eu estou falando é o básico para você entrar no processo de libertação e se manter liberto. Você identificar, né, a possibilidade desse mal do qual eu falei aqui, que aqui é para o caso de quem suspeita que foi algo de trabalho de amarração, ou quem fez e se arrependeu. Deus é fiel para te perdoar, tá bom? Nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, aquele que criou os céus e a terra, ele perdoa, ele é misericordioso. A Bíblia diz que ele não rejeita um coração quebrantado, então ele contempla a sinceridade do seu coração. Ele contempla o fato de que você era leiga, que você era leigo naquele momento, que você estava cego, o inimigo cegou você. E ele está disposto a te libertar, né? E ali você passa até a orar por quem foi alvo do encantamento que você praticou. Se a pessoa estiver viva, pede perdão, tá? É necessário. Se já desceu à sepultura, agora trata da sua salvação. Mas Jesus, ele é misericordioso para te perdoar, contemplando a intenção verdadeira do seu coração. Porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada dia. Tá bom? Então esse foi o tema da nossa gota de sabedoria de hoje. Não faça trabalho de amarração. Descanse no Senhor e busque dele a bênção, porque somente Deus pode perdoar pecados e abençoar vidas. Fica na paz e até a próxima.